que você não nasceu numa família Bahá'í, né, Ana? Não, não, a gente, minha mãe era católica, apostólica, romana e também atleticana por causa do papai, né? Graças E a Deus, é ela, outra qualidade que Dona Terezinha tinha, de ser atleticana. mais o papai, né? Até o final da vida ele assistiu o jogo do Atlético, o Galo gostava com a camisinha dele, com a camisa do Atlético, uma gracinha. E você perguntou, E você não nasceu numa família família católica. Bahá'í? É. Sim, sim. Minha mãe, então, ela era católica e a gente sempre, éramos 7 filhos e eu era a segunda. E primeiro a gente ia à missa, todo domingo. Tá? Não tinha catequese, não lembro de ter isso. E depois sim, a gente ia para o clube, ia brincar. Então ela sempre foi rígida nesse ponto, mas ela era muito amorosa. Primeiro a gente ia, né? E quando eu fiz meus. Quando eu tinha 17 anos, de 15 para 17 anos, eu comecei a questionar certas coisas na igreja onde eu participava. Não estava questionando Jesus, eu não entendia direito quem era Jesus, na verdade, É. né? Eu amava ele, mas eu não estava me encontrando lá na igreja da Sagrada Família que eu frequentava, que era o bairro onde você morava também. É, Lembra, né? é, É. é. E aí eu comecei a brigar comigo mesma. Eu falei, não, não está certo batizar menino pobre, criança pobre é de um jeito, criança rica é de outro. E eu ficava só observando. Acho que é uma característica de jornalista, né? É. E não está certo na hora de casar, ter que ser tudo pago na igreja, que não sei. Eu comecei a questionar a confissão, não achava certo também você se confessar com uma outra pessoa, né? Que também E não é aí eu perfeita, né? resolvi virar ateia aos 17 anos. Só que eu continuava procurando. Para mim eu era ateia, né? Mas continuava procurando. E fui numa série de locais espirituais, até que um dia, paralelamente a essa minha busca, a mamãe também estava, porque ela. Agora vamos fazer um recorte aí e colocar a mamãe indo à missa, tá? Já naquela época. Eu tinha mais ou menos 20 anos, aí ela contava para a gente que quando ela olhava para Jesus no crucifixo, ela via uma luz muito forte. E ela, lembra que eu falei que ela era sensitiva? Ela toda vez, isso várias vezes, ela chegou perto do padre lá da época e perguntou para ele, Padre fulano, eu tenho visto uma luz muito forte lá no crucifixo e eu não consegui resposta ainda. O que que o senhor acha? O senhor pode me ajudar? O que que pode estar acontecendo? E aí ele, em vez de aconselhar, sei lá o quê, ele pegou, deu um coque nela aqui, aqui na cabeça dela, mas ficou tão forte que durante mais de uma semana ficou doendo muito. Ela não entendeu aquilo. Ela queria só saber o que estava acontecendo. E aí, simultaneamente a esses fatos que tinham acontecido, Ele fez isso e não respondeu. não respondeu, falou, para de falar isso. Só isso, foi. Como se minha mãe fosse uma criança, como se ela estivesse falando uma bobagem. Ela não está falando uma bobagem. Bom, e aí o meu cunhado, que era marido da minha irmã, nesse tempo, ele conheceu um amigo nosso comum, que é o Coros Monadjem, que inclusive já foi entrevistado por você. Maravilhoso, não foi? Ainda não. Ah, não, foi outra, foi uma live. É. É. E o Coros era na época ele era mais jovem, devia ter, não sei quantos anos, 20 e poucos anos, e ele foi trabalhar com o lírio, alguma coisa, algum tipo de negócio que ele foi fazer O na Lírio Sul é o seu América. cunhado. Lírio, meu cunhado, sim, irmão, marido da minha irmã. E aí ele chamou atenção pelo jeito dele ser, pela beleza dele talvez, ele tinha uma voz forte, né? Uma voz assim grave, muito inteligente, uma pessoa muito simpática. Aí o Lírio falou com ele, olha, você tem alguma coisa diferente. Ele falou, não, não tem diferente. Ó, o seu nome, aí ele falou, talvez meu nome, eu falei, Coros Monagemi. Eu nasci no Irã, mas foi pequenininho, veio pequenininho para o Brasil. Então, ele foi criado no Brasil, ele se sentia brasileiro, né? É. Ele falou, não, você tem alguma coisa diferente que eu não sei o quê. Ele falou, olha, eu sou Bahá'í. E a Fé Bahá'í deu para ele um resumo do que era a Fé Bahá'í e convidou ele para ir numa reunião na casa da Dona Efate,
e seu Ali, que eram pioneiros em Belo Horizonte. Uma família fantástica é pouco, né? É. É pouco. É muito querida, uma família muito querida. Então, convidou meu cunhado e minha irmã para irem, eles foram numa reunião e levaram a minha mãe. A minha mãe, aconteceu uma coisa muito engraçada. Ela, quando foi na primeira reunião, ela falou com quem estava com ela, acho que foi meu pai. Falou assim: olha, se eu gostar, eu te dou um aviso. Aí ela entrou, era um apartamento muito bonito, lá no Sion, lá em Belo Horizonte, marcante na nossa vida, né, Paty? É, muito E marcante. ela entrou, ficou conhecendo a dona Efátia, aquela simpatia total e tal, entrou, sentou e já beliscou a perna do papai. Ele falou: nossa, então, mas já se encontrou, aí ela se tornou Bahá'í logo, não demorou muito. É muito interessante isso, porque ela, católica, né, muito, todo domingo ela ia à missa e tal, e de Praticante, repente católica praticante, praticante, fervorosa. e aceitou uma outra religião completamente diferente. Então, a gente nota que o coração da gente manda na gente, sabe? E, Exato. logicamente, com a aceitação de Deus, né? Isso não tem como fugir disso. E aí, logo depois veio o meu irmão, depois meu pai, não sei qual a ordem disso, depois fui eu. Aí você vai me perguntar, né? Como que você viu que a fé Bahá'í era uma religião para Como é que você? você entrou nessa? Como é que eu entrei nessa? Nossa, eu entrei muito bem. Eu era ateia, né? E fui seguindo os passos da minha mãe. Aí eu fui nessa reunião na Dona Efátia e me tornei amiga das filhas, dos filhos dela, a Siminha, a Nasrin, a Sussa, Massoud. Massoud era pequena ainda, era novinha ainda, né? Filhotão. E aí, tinha 20 e poucos anos. Um belo dia, uma bela noite, eu tive um sonho que esses meus novos amigos estavam do outro lado, tinha uma estrada de terra, e do outro lado estavam Abdu'l-Bahá e os meus amigos, novos amigos, né? Jovens também como eu, Séries, Simin, Nasrin e tal. E Helene. falaram comigo assim, falava assim, vem com a gente. Aí você foi Aí lá. eu entendi isso como um convite para me tornar Bahá'í desde sempre, então, desde aquela época eu sou Bahá'í. Então, são 48 anos, tá?